Irmãos, muito obrigado pela oportunidade de vir falar à segunda igreja de Rio Verde. Na verdade, fui eu que pedi ao reverendo Juliano: será que vocês não teriam paciência de me ouvir aí na segunda igreja? Deixa eu contar um pouco da história. Em 2014, o presbiterianismo goiano completou 100 anos de idade. E ninguém fez culto comemorativo, ninguém soltou foguete, ninguém nem colocou no boletim uma nota: agora os goianos têm 100 anos de IPB, né? A não ser a igreja de Piracanjuba, que em outubro de 2014 completou 100 anos de fundação. Aí me convidaram para ir lá pregar na primeira igreja de Goiás, que estava completando 100 anos de fundação. Então eu entrei com um pedido no Sino do Brasil Central para que nós pudéssemos fazer uma pesquisa a respeito do presbiterianismo em Goiás. Eu já estava coletando material desde 1998 para isso. Era para ser o tema da minha dissertação de mestrado em 2004, mas a crise que houve no Andrew Jumper no ano 2000 fez com que eu escolhesse outro tema, mas já estava comprando material, pesquisando e juntando material para isso. Quando eu entrei com esse pedido, em 2017, no Sino do aprovou, voltou uma verba que me pagou para eu visitar alguns lugares. Inclusive, um dos lugares que eu visitei foi Rio Verde. Eu estive aqui, andando nas igrejas daqui, fui a Santa Helena, Jataí, para conhecer um pouco mais e coletar material de pesquisa. E o resultado, essa obra que, se você tiver coragem de comprar, é um tijolão que eu não recomendo você jogar na cabeça de ninguém. Em 1997, em novembro de 1997, eu fiz meu primeiro módulo de mestrado na área de teologia histórica lá no Andrew Jumper, São Paulo, e tive o privilégio de, a primeira matéria que eu cursei foi História da Hermenêutica com o reverendo Augusto Nicodemos. E ele pegou a apostila dele de História da Hermenêutica, colocou em cima da mesa, a apostila caiu para o lado, ele disse: olha, nenhum trabalho que você coloca em cima da mesa e fique em pé é digno de confiança. Aí ele pegou uma apostila do reverendo Heber Campos. O reverendo Heber fazia umas apostilas grossas toda a vida, e ainda colocava a fonte 16 para poder ficar mais fácil dele ler. Então ele pegou a apostila toda com espiral mesmo do reverendo Heber, colocou em cima da mesa, ela se encurvou todinha, mas não caiu. Ele disse: isso é um trabalho de respeito. Então eu fiquei pensando, será que algum dia eu vou escrever um livro que fica em pé sozinho, né? E aí eu escrevi esse aqui. A capa dura ajuda bastante, né? Então, é uma obra que não cai. Eu espero que seja uma obra respeitável. Eu pedi ao reverendo Alderi Matos, que é o historiador da IPB, para fazer o prefácio. Ele leu a obra antes de escrever. E quem lê o prefácio aqui vai ver que ele conta a história da IPB em Goiás todinha, em 4 páginas, e ainda cita fatos que eu nem pesquisei, né? E ele disse o seguinte, que no Brasil é comum as igrejas escreverem a sua história. A gente tem também algumas obras da história da IPB como um todo, né? Mas a história da IPB em regiões, esse livro aqui é a terceira do gênero. A primeira foi o centenário da IPB no Espírito Santo, em 2005. Depois, o reverendo Oswaldo Hack escreveu a história da IPB em Santa Catarina, e agora eu estou escrevendo a história da IPB em Goiás. Não é uma obra completa, tem um monte de lacuna, mas é a primeira do gênero na nossa região. E eu pesquisei durante 12 anos, no mínimo, para apresentar uma obra que daí para frente servisse de referência para todos os demais que quisessem escrever sobre Goiás. Então, eu cansei de ver documento velho e entrar em biblioteca onde ninguém gosta de entrar, para poder pesquisar as obras. E a gente depende muito de pessoas quando está pesquisando história. Como, por exemplo, a sobrinha da Martha Little, uma missionária muito importante lá na minha região, ali de Goiânia para cima, ela foi uma pessoa muito importante. E a sobrinha dela, após a sua morte, guardou todos os seus documentos, digitalizou e criou um site na internet. E essa sobrinha me deu a senha do site para que eu pesquisasse tudo o que eu pudesse sobre Martha Little.
Ou como o reverendo Robert Kamenisch, filho, que ficou sabendo que eu estava escrevendo, me ligou lá de Miami, nos Estados Unidos, perguntou: o que você precisa? Falei: eu preciso de documentos, relatórios. Fotografia é o que eu mais ganho, eu queria documentos. Ele pegou todos os documentos antigos do seu pai, ele disse: não convém eu ficar arquivando aqui em casa, e me enviou um envelope com muitas fotos e 8 documentos que se tornaram fundamentais na minha pesquisa. Esses documentos hoje estão com a União Evangélica em Anápolis. A União Evangélica ficou sabendo da minha pesquisa, veio até mim e disse: olha, se você nos der os seus documentos originais, nós lhes damos R$10.000 para ajudar na publicação do livro. Falei: olha, são documentos feitos com mimeógrafo. Tem um que foi com mimeógrafo a álcool, não dá nem para ler o que está escrito nele. Eu digitalizei, transformei em negativo e aí deu para ler o que estava escrito. Um documento importantíssimo a respeito de uma oferta que a IPB em Goiás recebeu em 1964 e que foi toda aplicada na construção de templo na BR-153. Todo mundo sabia dessa oferta, mas não sabia como, que jeito e onde o dinheiro foi gasto. E esse documento diz igreja por igreja que foi construída, local por local onde o dinheiro foi investido. E eu fiz um resumo desse documento aqui nesse livro. Ele agora deixou de ser inédito. As pessoas agora podem saber que a oferta realmente existiu e onde exatamente ela foi gasta. Num momento desse documento, o Robert Kamenisch, ele diz assim: nós temos um carinho muito especial pela Capela de Mara Rosa, porque foi a primeira capela que nós construímos com a oferta. De todas as igrejas construídas com aquela oferta, até hoje Mara Rosa, eu acho que é a única que ainda não foi organizada como igreja, mas foi a primeira construída. E são detalhes que passam por nós. E então eu gostaria de falar um pouco sobre a breve história da IPB em Goiás. Eu vou ficar aqui num jogo de cintura com o irmão lá da transmissão lá para poder ver. A primeira prancha, se você puder passar, eu estou dedicando a obra a Valdemar Rose. Valdemar Rose não é conhecido aqui na região sudoeste de Goiás, mas ele é muito conhecido no médio de Anápolis para cima, de Goiânia para cima. A velha geração, todos o conheceram. Ele é basicamente o plantador de quase todas as igrejas presbiterianas do médio norte goiano. Ele plantou Teres, Rialma, Crixás, Uruaçu, Goianésia, Nova Glória, Porangatu, Uruana e mais um tanto. Aqui em Goiás tem uma cidade que se chama Valdelândia, ali perto de Rubiataba, também plantou Rubiataba. E essa cidade tem esse nome em homenagem a ele, o evangelista da IPB, que em 1940 resolveu plantar igrejas por Goiás. Foi um dos primeiros missionários evangelistas que a Missão Oeste do Brasil trouxe para Goiás, e ele foi um gigante da evangelização de Goiás. Em 1973, quando Francis Esser se aposentou lá no IBEL, em Patrocínio, ela recebeu cartas de vários evangelistas formados através da sua mão. Dentre as cartas, uma delas era de Valdemar Rose. Ele disse: em 1938, a senhora me convidou para assistir uma conferência no IBEL e me disse: venha para assistir a conferência e fique para fazer o curso. Então ele diz: eu fui e fiquei, e aquilo mudou a minha vida. Ele então descreve o número de quilômetros que ele andou até 1973, o número de vezes que ele pregou, a quantidade de sermões que ele pregou, andou de caminhão, andou de carro, andou no lombo do cavalo para plantar igrejas. Ele diz que aquele convite de Francis Esser abriu uma clareira na vida dele, pela qual ele andou e foi feliz. Um homem chamado Tércio, que escreveu um livro sobre a história da IPB em Brasília, disse que Valdemar Rose era aquele evangelista que não poupava sola de sapato para poder falar de Jesus para as pessoas. Ele também fundou a primeira igreja presbiteriana do Brasil em Brasília, quando o Brasil estava em construção em 1956. E eu queria dedicar essa obra a ele, porque por onde eu andei, lá no Médio Norte goiano, e li as atas das igrejas, o nome dele estava lá. Quem plantou essa igreja foi Valdemar Rose.
Um dos filhos dele é presbítero na Igreja Nacional de Brasília, um outro é membro na Igreja de Campinas, lá em Goiânia. Eu trago aqui uma lista de agradecimentos, você pode pular e ir para a próxima prancha. Quando eu escrevi esse livro, ele tinha alguns objetivos: comemorar os 100 anos da IPB em Goiás, escrever uma obra de referência sobre o presbiterianismo goiano, comparar o zelo missionário daquela geração que plantou as nossas igrejas com a nossa, como eles fizeram, como nós estamos fazendo. Naquela época, um missionário saía da igreja que ele estava plantando e ia cuidar do campo. Para os irmãos terem uma ideia, quando Goiânia se tornou sede da Missão Oeste, ela tinha 50 congregações. A Goianésia tinha congregações num raio de 200 quilômetros ao redor dela. E os missionários saíam para cuidar desses pontos de pregação, às vezes ficavam um mês e meio fora, cuidando das congregações, enquanto que a esposa cuidava da sede e os presbíteros. Hoje em dia, às vezes a gente fala que vai celebrar a ceia na congregação do bairro, o conselho começa a arrancar os cabelos. Nossa, a igreja não pode ficar sem o pastor. Será que o zelo missionário nosso é melhor e mais engajado que o zelo missionário daquela geração que plantou as igrejas que hoje nós congregamos e estamos conduzindo adiante o seu trabalho? E comparar o que nós fazemos com o que foi feito mexe muito com o nosso fervor missionário. Quando a gente lê, por exemplo, e aqui eu coloquei na íntegra, o histórico da ata da Igreja Central de Goianésia, no livro de atas são 22 folhas, aqui no meu tem bastante página. Eles descrevem não só como que a Igreja de Goianésia foi plantada, mas quais eram os projetos da missão para frente. Eu fui pastor na Central de Goianésia, e debaixo do templo tinha um alicerce. Eles fizeram um alicerce para uma obra muito maior do que aquela que nós construímos lá. E deixaram as plantas, que até hoje ninguém construiu. Nem dá mais para construir. Ficou obsoleto o projeto. A divisão das salas totalmente diferente do que se entende por salas de aula para escolas hoje em dia. Mas o projeto estava lá e as baldrames já estavam enterradas lá no chão. Um pastor veio, a igreja não tinha dinheiro para continuar a obra, construiu um barracãozinho em cima daquele alicerce imenso debaixo do templo. E aí, para a gente seguir a planta, tinha que derrubar tudo e começar tudo outra vez. Porque a geração que veio depois não enxergou, não se preparou e não contribuiu o suficiente para fazer o que havia sido deixado para eles continuarem depois. Passando mais uma prancha, então, o projeto da obra, eu não escrevo uma história linear, eu trabalhei 4 pontos. Quais foram os 4 fatores que possibilitaram a IPB plantar igrejas em Goiás? O primeiro fator foi o trabalho dos colportores que vieram antes dos missionários vendendo Bíblias de porta em porta, de fazenda em fazenda, de vila em vila, mapeando o Brasil. Foi assim que um homem chamado Wingeter, um alemão, veio para o Brasil, foi convidado pelo Eduard Lane, o primeiro missionário da PCOS no Brasil, a ser um colportor em 1870. E ele então andou por Minas Gerais e disse para os missionários: olha, tem Uberlândia, tem Uberaba, tem um monte de cidade lá no Triângulo Mineiro e não tem trabalho presbiteriano. E aí os missionários foram para lá. Aí ele veio por Goiás, andou em Santa Luzia, que é Lusiânia, andou em Formosa, e disse para o reverendo John Boyle: olha, tem cidades boas em Goiás. E lá tem um homem que comprou uma Bíblia no Rio de Janeiro, em 1870, e tem 14 anos que ele não vai na missa, mas ele lê a Bíblia para a sua família em casa. E John Boyle ouviu essa história em Paracatu, ele tinha acabado de plantar a igreja de Paracatu, e ele disse: eu preciso encontrar essa família. E veio para Goiás e plantou uma igreja em Santa Luzia em 1884, sendo o primeiro missionário protestante a andar por Goiás. Plantou a igreja de Santa Luzia, que em 1903, quando nós tivemos o nosso cisma, ela foi para os independentes e Goiás ficou sem igreja novamente. Em 1905, um missionário reclamou: não tem missionário em Goiás?
E um pouco antes, um outro missionário disse, lá em Goiás só tem mato e cobra, ninguém mora lá. E John Boyle, quando andava por aqui, ele disse que andava 40, 60 quilômetros sem ver uma única pessoa, só via vaca e plantação. Mais nada. Então, primeiro os colportores andaram por aqui e disseram, olha, ali tem uma cidade, ali tem outra cidade, vai lá que vai valer a pena. E John Boyle veio e começou a plantar as igrejas aqui. Então, o segundo ponto importante foi o ministério de John Boyle, que veio para o Brasil em 1873, foi o primeiro missionário protestante a vir a Goiás em 1884, e faleceu repentinamente em 1892, após um incêndio na sua casa, lá em Bagagem, hoje Estrela do Sul, a 35 quilômetros de Patrocínio. Ele veio a Goiás 5 vezes, e eu descrevo essas 5 viagens dele a Goiás. A terceira viagem que ele fez, em 1889, eu transcrevi na íntegra o relatório de viagem feito pela sua esposa, que é um documento inédito, não conhecido no meio presbiteriano. E daqui a pouco eu mostro o mapa dessa viagem. Então, falando mais perto, então, coloca a próxima prancha. Esse é o Jacob Philippe Wingerter. Foi o primeiro missionário, praticamente, que veio por Goiás. Ele não tinha o status de missionário, ele era um colportor, uma pessoa que vendia Bíblias de porta em porta. E ele veio a Goiás em 1883, gostou do que viu e chamou John Boyle para vir para cá. Quando eu escrevi a minha obra, não tinha essa foto e não tinha a biografia dele. Eu só encontrei a biografia dele 4 dias atrás. Então, meu livro já ficou obsoleto, para vocês terem uma ideia, né? Ele foi o primeiro a convidar alguém para vir pregar em Goiás. E a biografia diz que ele era laborioso, incansável, disposto a trabalhar em qualquer lugar para onde ele fosse enviado. E graças a essa disposição dele, a IPB voltou o seu olhar para Goiás. O próximo aí, então, uma fotografia que eu tirei lá em Cocalzinho. Isso aí é o que sobrou de um fogão a lenha, de um pequeno barraco, onde hoje é a Fazenda Agnes, de propriedade de Agnes Vadel Chamberlain. Ela é neta de George Chamberlain, um pastor importante na história da IPB, e neta também de William Vadel, aliás, filha de William Vadel, que foi o engenheiro e pastor que projetou os primeiros prédios do Mackenzie, fundou a escola de Ponte Nova, na Bahia, hoje Wagner, um projeto imenso que a IPB perdeu por não dar conta de manter aquela estrutura imensa que os americanos construíram num lugarzinho que não tem nem 15 mil habitantes. E esse lugar é chamado de um ponto de encontro dos tropeiros que passavam por Goiás para ir para Belém, para ir para Bahia, para ir para Mato Grosso. E eles se encontravam ali para tomar um café e conversar. E o que sobrou desse ponto de encontro foi só as ruínas desse fogão a lenha. Se algum dia você quiser fazer turismo presbiteriano lá em Cocalzinho, visite a Fazenda Agnes e pede para ir lá nas ruínas do fogão a lenha dos tropeiros. Alguém vai levar vocês lá no meio do mato para vocês encontrarem esse lugar. Em seguida, então, foi o ministério do reverendo John Boyle. Pode pôr a próxima. Esse é o reverendo John Boyle. Ele faleceu aos 49 anos, ele era maçom, e ele contribuiu para que a IPB se enrolasse com a maçonaria o tanto de tempo que enrolou, porque ele pregava o evangelho de cidade em cidade. A Igreja Católica proibia, então ele perguntava assim, tem algum maçom na cidade? Tem, fulano de tal. Ele ia lá e pregava para o maçom convertia e a igreja começava ali junto com a maçonaria. Não tinha outro jeito. Um dos pastores mais conhecidos que foram evangelizados por John Boyle foi o Álvaro Reis, pastor da Igreja do Rio de Janeiro por muitos anos, e também o Miguel Riso, o pai do Miguel Riso Júnior, que foi pastor na década de 50 em São Paulo e era conhecido como o Spurgeon da IPB na década de 50 lá em São Paulo. As pessoas ligavam para a Igreja Unida e perguntavam, reverendo Miguel Riso vai pregar hoje? Aí a secretária dizia, não posso responder. Então me diga onde ele não vai pregar para eu saber. E aí as pessoas descobriam onde ele ia pregar com a informação da secretária de onde ele não iria pregar.
porque era proibido dizer onde ele estava por causa da multidão que ia atrás dele. Eu tirei uma foto do lado do túmulo do John Boyle, lá em Estrela do Sul. Ele ocupa um lugar especial do cemitério. John Boyle é tratado na Estrela do Sul como uma personalidade importante da cidade e da história da cidade. Então, o seu túmulo ocupa um lugar especial no cemitério. Foi construído especificamente para ele, aquele lugar lá. E como eu disse, John Boyle foi um dos idealizadores do Sínodo de 1888, um dos pais da IPB como ela é hoje. Ele dirigiu o jornal Imprensa Evangélica até a sua morte, em 1892, compôs hinos presbiterianos, se eu não me engano, tem 2 hinos dele no nosso inário, que nós cantamos. Ele fundou o que é chamado de Missão Interior. Quase todos os missionários ficavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, no litoral. John Boyle, eu quero ir para o interior. E eu creio que John Boyle fez isso seguindo a mesma mentalidade de Hudson Taylor, que em 1865 criou a missão para o interior da China. John Boyle veio para o Brasil 8 anos depois de Hudson Taylor ter feito isso lá na China. E ele aplicou aqui no Brasil o que Hudson Taylor fez lá na China, levar o evangelho para o interior. Então ele andou pelo interior do Brasil, levando o evangelho para dentro. Ele fundou a igreja de Bagagem, Estrela do Sul, a igreja de Araguari, que é praticamente a mãe do presbiterianismo goiano. Boa parte dos missionários, das famílias que mudavam para Goiás e traziam com elas o evangelho, vieram de Araguari. Tem igrejas por aí que até hoje o conselho é dividido em aqueles presbíteros que nasceram em Araguari e os que nasceram em outro lugar. A primeira igreja de Goiânia foi uma igreja desse jeito durante muito tempo. Metade do conselho era de Araguari, né? A igreja de Araguari. A igreja de Paracatu, que é mãe de várias igrejas ali na região do entorno de Brasília, trazendo o evangelho para cá. E aqui na região sudoeste de Goiás, a igreja de Alto Araguaia, ou a cidade de Alto Araguaia, ali na fronteira com o Mato Grosso, do lado de lá. Os primeiros missionários vieram para pregar aqui na região de Caiapônia, Jataí e depois Rio Verde, na década de 1920, 1925, 1928, vindo de Alto Araguaia. Então, Alto Araguaia, Araguari, Ponte Nova, na Bahia, e Paracatu são as cidades de onde o presbiterianismo veio para Goiás. E o primeiro deles foi John Boyle, que trouxe para cá. Ele fez 5 viagens, ele plantou a igreja de Santa Luzia e de Formosa. E aqui, as viagens dele foram em 1884, 1886, 1888, 1889 e 1891. Ele vinha um ano sim, um ano não. Ele não veio em 1885 porque tirou férias e foi para os Estados Unidos no que nós chamamos de furlong. Férias somado com divulgação do trabalho missionário onde ele está. E não veio em 1887 porque ele usou o período para mudar-se para Bagagem. E só era possível fazer isso no período da seca. Todas as suas viagens aconteceram entre maio e setembro, porque de setembro para frente era chuva, ninguém andava por Goiás nessa época. Além de ter mato e cobra, também tinha lama e rio cheio, né? Não dava para atravessar. Em 1890, tem pouca coisa que fala sobre essa viagem dele aqui, e ele faleceu em 1892. A seguir, pode passar, o mapa da terceira viagem dele a Goiás. Essa terceira viagem, ele entra lá na região de Três Ranchos, sobe por Catalão, Morrinhos, vai até um lugar chamado Alemão, que hoje é Palmeiras de Goiás, sobe até Goiás Velho, prega em Goiás Velho, depois passa por Pirinópolis, Cocalzinho, volta a Santa Luzia e volta para Minas Gerais. O que é interessante nessa viagem, ela está narrada no livro do Boanerges Ribeiro. Lá no arquivo presbiteriano, eu fui pesquisar essa viagem lá, para ver se o reverendo Boanerges tinha deixado algum detalhe de lado, porque ele fez um resumo do relatório. E lá no arquivo presbiteriano tem toda a coleção chamada The Missionary, que é um jornal dos relatos dos missionários no Brasil. E o único relato que não tem é essa viagem. Tem todos, menos essa. Então não deu para pesquisá-la, né?
Mas, ao procurar essa, eu encontrei a quarta. E a quarta eu transcrevi literalmente no livro. Você pode passar. É essa aí. Ele entra mais ou menos no mesmo lugar, só que ele faz o inverso. Ele vai a Catalão, Três Ranchos, Catalão, vai a Santa Luzia, passa por Bonfim, que hoje é Leopoldo de Bulhões, passa perto de Bela Vista e desce a Pouso Alto, que é Piracanjuba, onde ele pega ali pela primeira vez em 1889. Na viagem anterior, quando ele estava indo para Goiás, no meio do caminho ele se encontrou com o bispo de Goiás e os dois andaram uma tarde com seus cavalos lado a lado. Aí o bispo puxou conversa com ele. E o bispo disse para ele assim: por que você está aqui pregando em Goiás? Aqui o povo é muito católico. O protestantismo não pega em Goiás. E o John Boyle respondeu: olha, eu não vim aqui para converter ninguém. Quem converte é Deus, eu prego o evangelho. Agora, pegou no Rio de Janeiro, pegou em São Paulo, está pegando em Minas Gerais, vai pegar em Goiás. Está lá no relato da viagem dele. Pegou, né? Nós estamos aqui. Então, hoje o presbiterianismo goiano é o 7º maior da IPB. E, em termos financeiros, o Sino do Brasil Central, que é o sino do que eu participo, é o 2º maior contribuinte financeiramente ao Supremo Concílio. A segunda igreja de Rio Verde é a 5ª maior contribuinte de Goiás ao Supremo Concílio, segundo o relatório da IPB do ano passado. Então, pegou em Goiás. Não só num lugar, mas pegou em todo Goiás. E o presbiterianismo goiano, dentro da IPB, é um dos presbiterianismos mais saudáveis que nós temos dentro da nossa denominação. Pegou em Goiás. Não é? E quando ele fez essa 4ª viagem e pregou em Pouso Alto, ele pregou no cartório da cidade, no tribunal, para um auditório superlotado. Quando ele terminou a pregação, 30 homens da cidade o cercaram e disseram para ele: muda para cá, vem ser pastor em Pouso Alto. A esposa dele escreveu: Goiás está pronto, os campos estão brancos. Nós precisamos de pelo menos 50 missionários para plantar igrejas em Goiás. E não tinha nenhum. Depois que o John Boyle morreu, só em 1914 é que começaram a haver missionários para Goiás. Mas lá em 1889, Goiás já estava pronto para receber o presbiterianismo. Não deu, né? Veio depois. O terceiro ponto do meu livro, pode passar, é um documento chamado Modus Operandi. Em 1903, a IPB dividiu com o cisma com a Independente. Embora é dito que a razão seja a maçonaria foi a razão teológica, mas ela não foi a razão principal. Para que um cisma aconteça, é preciso ter uma razão doutrinária, senão não justifica. E a bola da vez era a maçonaria. Se o cisma fosse em 1913, não seria maçonaria, seria a controvérsia dos cálices. Em 1913, chegou-se à conclusão de que era preciso que as bandejas dos cálices na ceia fossem individuais. Até então, era um cálice só para todo mundo. Era cálice único. O cálice ia passando de mão em mão as pessoas bebendo. Em 1913, com o advento do microscópio, as pessoas começaram a perceber que tem micro-organismo, que tem germe, transmite doença. Aí, nossa, que nojeira. Antes não era nojento, aí passou a ser. Então, houve uma controvérsia na IPB, e a igreja do Rio de Janeiro, a poderosa igreja do Rio de Janeiro, disse: não, a gente sempre tomou num cálice só, por que agora tem que separar os cálices? E o Álvaro Reis disse: na minha igreja não vai ter bandeja, não, vai ser um cálice só até eu morrer. E foi, ele morreu em 1925, a controvérsia foi lá em 1913, e só o Matatias Gomes dos Santos é que introduziu o cálice individual na primeira igreja do Rio de Janeiro, lá em 1926. Porque
Mas ele fez uma coisa interessante, ele introduziu a bandeja com os cálices individuais sem tirar o cálice único. Quem quisesse podia continuar, não tem problema nenhum. Então era servido de duas formas na igreja de janeiro até ficar só os cálices individuais. Mas não foi em 1913, foi em 1903. 1903 era a maçonaria. A principal causa da divisão de 1903 não foi a maçonaria. Foi a relação dos missionários americanos com os pastores brasileiros. As verbas vinham dos Estados Unidos. Mas nós tínhamos o nosso sínodo que queria, por exemplo, plantar uma igreja numa cidade, mas os americanos votavam verba para outra cidade que a IPB nacional não tinha interesse. Então começou a ter controvérsias. Quando o cisma aconteceu em 1903, e o Júlio Andrade Ferreira narra o que aconteceu na noite do cisma, quando os presbíteros e pastores, acompanhando o reverendo Eduardo Carlos Pereira, saíram do templo da Igreja Unida de São Paulo, eles não saíram falando abaixo a maçonaria. Eles saíram falando abaixo o americanismo. Ou seja, o problema não era a maçonaria. O problema era a relação com os missionários norte-americanos. E em 1917, a IPB resolveu essa situação. Os missionários norte-americanos sairiam dos presbitérios e iriam abrir campos novos. E os presbitérios tomariam conta dos campos já organizados pelos missionários. E o documento que definiu isso ficou conhecido na história da IPB como modus operandi. E para os americanos ele é chamado de Brasil Plano, Plano Brasil. Entrevistando uma senhora chamada Nina Normway, filha do Joseph Wood, que foi pastor em Goiânia e Anápolis, ele em 1961 se aposentou e a dissertação de mestrado dele foi sobre o Plano Brasil. E essa dissertação tem 300 páginas. A Nina Norway doou essa dissertação para mim, fazendo essa pesquisa. Eu tirei uma cópia para mim e o original hoje está no Arquivo Presbiteriano lá em São Paulo. Por que eu estou citando essa obra? 2 livros que eu pesquisei citam a dissertação do Joseph Wood para tirar dados a respeito da IPB no período do Plano Brasil. 2 livros importantes. O Missão para o Brasil, que ainda não existe em português, e o livro O Crescimento da Massa Protestante no Brasil, de um homem chamado William Reid, publicado em 1970. E eles citam a obra de Joseph Wood. De modo que esse documento tirou os missionários dos presbitérios e diz, vai abrir campos novos. Para onde que eles olharam? Para Goiás. Em 1924, a IPB determinou que Goiás seria campo da Missão Oeste do Brasil. No ano seguinte, a Missão Brasil Central entrou em Goiás, através do Alto Araguaia, fazendo o primeiro culto ali na região de Caiapônia. Depois, em 1927, veio para Jataí. E, em seguida, chegou a Rio Verde. Em 1934, o Hospital Gordon foi criado. E o Dr. Gordon, antes de vir para cá, ele fez um estágio de 1 ano lá em Ponte Nova, na Bahia. O que tinha em Ponte Nova, na Bahia? Uma igreja, um hospital e uma escola. Em 1913, Franklin Graham atravessou o Goiás e foi até a Bolívia, procurando fazendas para comprar. Ele olhou o Cocalzinho, não comprou, depois o William Vadel comprou, que é a Fazenda Agnes, e hoje é o acampamento, é o rancho da Igreja Central de Anápolis. Ele olhou aqui o terreno onde hoje é o Samuel Gran, foi comprado. Comprou o terreno da Fazenda Buriti, lá em Cuiabá, e chegou até na Bolívia. E no caminho da volta ele fundou a primeira igreja presbiteriana de Cuiabá. Por que Goiás não tinha igreja naquela época? O analfabetismo em Goiás era muito maior que o do Mato Grosso, por incrível que pareça. Então a IPB investiu em Mato Grosso primeiro. E Goiás só tem mato e cobra, né? Quem quer vir para Goiás? Então nós fomos quase que os últimos a receberem o presbiterianismo. Do ponto de vista positivo, o modus operandi fez os missionários entrarem no interior do Brasil, inclusive Goiás. Do ponto de vista negativo,
As maiores cidades do Brasil estavam em franco crescimento quando o modus operandi foi aprovado. Então, a pergunta é, será que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte não cresceriam muito mais se os missionários permanecessem lá? É uma pergunta que só a história vai dizer, não cabe a nós ficarmos questionando. Então, o quarto fator importante da fundação do trabalho presbiteriano em Goiás, pode colocar a próxima, é o trabalho das missões norte-americanas, a Missão Brasil Central, que vai ser a mãe do presbiterianismo no sudoeste de Goiás, a região dos irmãos aqui, e a Missão Oeste do Brasil, que vai pegar ele de Piracanjuba até Tocantinópolis, atravessando o Goiás daquela época. Lembrando que o estado de Tocantins surgiu em 1988. E uma coisa interessante é que a Missão Oeste do Brasil ela surgiu em 1906, numa controvérsia também a respeito de qual o melhor método de evangelização, evangelização direta ou indireta. A evangelização indireta é aquela que prega o evangelho através da fundação de escolas, hospitais, orfanatos. O Samuel Graham é um exemplo de evangelização indireta. O Hospital Gordon é um exemplo de evangelização indireta. Você cuida das pessoas, você alfabetiza as pessoas, você hospeda as pessoas, você trata das pessoas, e enquanto faz isso, prega o evangelho. E o outro é a evangelização direta. Nós vamos pregar o evangelho direto, plantar igrejas, comprar terrenos e construir templos. Houve uma controvérsia, havia um grupo que queria investir mais em escolas e, através delas, evangelizar, e havia aqueles que acham que devia ser direto. Aqui na região sudoeste, a Missão Brasil Central, ela privilegiava o método de evangelização indireta. Daí o Samuel Graham e o Hospital Gordon. Ali na região de Piracanjuba para cima, era a Missão Oeste que privilegiava a evangelização direta, que era plantar a igreja e construir templo. A Missão Oeste do Brasil sempre foi a que teve menos missionários das missões norte-americanas no Brasil. E foi a que entregou mais igrejas para a IPB no decorrer da sua história. Em 1954, quando o modus operandi deixou de existir, a Missão Oeste entregou todo o Triângulo Mineiro e algumas igrejas de Goiás para a IPB. Naquela época, a região sudoeste aqui já estava em franco desenvolvimento pelo trabalho da Missão Brasil Central. Foi criado o Presbitério de Goiás, que pegava Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e todo o Goiás. Logo em seguida, em 1961, a IPB criou o Presbitério Sudoeste de Goiás. Foi o primeiro presbitério goiano, aqui na região dos irmãos. Aí, em 1962, surge o Presbitério de Brasília, e em 65 surge o Presbitério de Goiânia, que era de Goiânia até Tocantinópolis. E então já estava estabelecido a IPB em Goiás. Um mapinha que eu coloquei aqui, eu já falei sobre isso. Alto Araguaia, Araguari, Paracatu e Ponte Nova, na Bahia. Ponte Nova hoje é Wagner. Ali tinha uma igreja, um hospital e uma escola. Esse hospital e essa igreja foi fundada em 1906. Em 1919, 2 enfermeiras foram servir lá. O hospital de Ponte Nova era o segundo melhor da Bahia e não tinha estrada para chegar até ele. Elas tiveram dificuldade de ir para Ponte Nova. E Ponte Nova foi uma bênção para todo o Nordeste brasileiro. Por causa do hospital, por causa da escola e por causa da igreja. Eu estive lá, um patrimônio imenso, que a IPB não deu conta de manter quando os americanos foram embora, passou para o Estado. Passou para a prefeitura. A prefeitura não deu conta de manter, passou para o Estado. O Estado não deu conta de manter, perguntou se a IPB não queria de volta. E a IPB disse, nós não damos conta. Então a prefeitura resolveu delapidar o patrimônio. O hospital foi dividido em 3. A prefeitura ficou com uma parte. Um médico que prestou bom serviço à cidade ficou com a clínica. A igreja ficou com um pedaço da escola. E o resto da escola entregou-se para o município. O município foi lá e trancou. Lá tem um auditório
para 600 pessoas com um piano de meia cauda e tudo. Fechado, todo empoeirado. E eu fui lá visitar a escola. Quando eu cheguei lá, tinha uma equipe da prefeitura juntando todos os documentos para levar para o arquivo morto da cidade. Não tem mais a escola de Ponte Nova. Foi uma obra imensa que a IPB manteve durante mais de 100 anos lá na Bahia. E que é uma das mães do presbiterianismo goiano, especialmente o presbiterianismo ali da região norte de Brasília, nordeste de Goiás. Passando mais um pouco, uma pessoa da Missão Brasil Central pode passar, que a gente conhece pouco, mas que é chamado de apóstolo de Goiás, é o Franklin Graham. Ele é o fundador da igreja de Planaltina, em 1922. E ele evangelizou principalmente o nordeste de Goiás. E uma peculiaridade, ele fundou uma igreja em Niquelândia. Até hoje é difícil chegar em Niquelândia, para os irmãos terem uma ideia. Em 1948, a Missão Brasil Central entregou o campo de Niquelândia à Missão Oeste do Brasil. E o pastor Ricardo Taylor foi lá receber o campo. Ele arrumou um jipe. E ele disse que na viagem para Niquelândia, o pneu furou 109 vezes. Quando ele voltou para Anápolis, ele trouxe um doente para o hospital evangélico. E o jipe chegou em Anápolis com 3 rodas. Ele estacionou o jipe em algum lugar, chegou em casa e desmaiou no sofá, só foi acordar à tarde. Niquelândia se tornou um campo importante porque ele mostra a transição do trabalho da Brasil Central e da Missão Oeste do Brasil. Franklin Graham entregou o campo de Niquelândia para a Missão Oeste porque ele já estava velho e cansado. Ele era um médico, colocava medicamentos de um lado e do outro no cavalo e saía atendendo as pessoas de fazenda em fazenda, cidade em cidade, vilarejo em vilarejo. Por isso, ele é chamado de apóstolo de Goiás. A gente conhece muito pouco da história desse grande, e ele é o fundador da igreja de Cuiabá. Passando mais um pouco, olhando aqui para a região sudoeste, esse é um mapa que eu encontrei num relatório da Missão Brasil Central, lá no arquivo presbiteriano. A foto de cima é a família do Dr. Gordon. E embaixo é uma aula de escola dominical em 1950, em Jataí. E no meio, o reverendo Ludovic. Como é que é o primeiro nome dele mesmo? Robert Ludovic. É o fundador da igreja de Rio Verde. Não o fundador, mas aquele que levou a igreja a se tornar estável no pastorado dele. E ele é conhecido como o Quero Grilo, porque quando ele estava aprendendo a pregar no Brasil, ele pregava em inglês, e aí colocaram um tradutor inexperiente para traduzi-lo, e num determinado momento o tradutor não entendeu o que ele estava dizendo, e a tradução era mais ou menos que ele estava dizendo, eu quero grilo. E aí virou o apelido dele. Onde ele ia, disse que tinha que ouvir as pessoas chamando ele de Quero Grilo. Foi um dos grandes pastores e o único que eu consegui montar uma biografia mais ou menos aceitável do trabalho aqui na região sudoeste de Goiás. A biografia do reverendo, do doutor Gordon, eu coloquei junto com o que eu falei sobre o hospital, então não fiz uma biografia separada. Olhando um pouquinho mais, próximo slide. Então, nós temos a igreja de Rio Verde, a primeira de Jataí, uma fotografia do Hospital Gordon e o símbolo do Samuel Graham, que são 2 obras importantes e de referência aqui na região sudoeste de Goiás, do presbiterianismo. Quando a igreja passa a desenvolver obras sociais, é sinal de que essa igreja chegou à maturidade. Então, ter um hospital, ter uma escola de vulto, como Samuel Graham, é sinal da maturidade do presbiterianismo da nossa região. A outra foto que vem a seguir, essa diz mais respeito à minha região. A Missão Oeste do Brasil, ela era muito boa em documentar o seu material. Eu achei muito pouca coisa da Missão Brasil Central, embora tenha encontrado uma tese de doutorado lá da Paraíba, falando sobre Ponte Nova, uma tese de 380 páginas,
Se você, depois aqui no meu livro, você pode ver a tese e encontrá-la para baixar gratuitamente para o seu computador. Ela fala sobre a organização, como funcionava e tudo mais. Mas aqui na região, quando eu andei por aqui, você não acha quase nada. Porque uma geração de pastores aqui da região desprezou a história e mandou botar fogo. Quando eu estive lá na primeira igreja de Rio Verde, conversando com o reverendo Nerivaldo, ele me disse assim: eu não vou te levar no meu gabinete. Por que, reverendo? Não, porque teve um pastor aqui no passado que mandou queimar tudo. Ele disse: não vamos guardar esse lixo, papel velho, aqui no gabinete. Queimou as atas, queimou tudo. No meu livro, você não vai encontrar o histórico da igreja, da segunda igreja de Rio Verde. Não tem. O pastor Juliano disse que não tem. Alguém tem que criar coragem aí e tentar fazer. Porque queimou lá com o livro e toda a história da primeira igreja. A história da segunda igreja estava nas atas, nas decisões que o conselho tomou quando resolveu plantar a segunda igreja. E o pastor mandou queimar tudo. Então tem que sair caçando de outra forma. A ata da primeira igreja, do histórico que eu consegui, num livro de um diácono que em algum momento copiou a ata para ele. E depois publicou num livro à parte. Aí eu consegui esse livro e recuperei a ata da história da primeira igreja de Rio Verde. Senão, não tinha. Aí eu fui em Jataí. O pastor me deu a chave do gabinete e disse: pesquisa à vontade. Tinha 6 armários de aço lá no fundo e eu comecei a mexer naquela livraiada antiga. O livro de atas do conselho mais antigo que tem é o de número 6. O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 sumiu. Não sabe onde está. Aí eu fui a Santa Helena. Cheguei na casa do pastor, ele me disse assim: eu nem sei onde estão os documentos da igreja. A única coisa que eu tenho da história da igreja são essas 2 fotos. E me mostrou as 2 fotos. Então, o pessoal não guardou os documentos como deveriam aqui nessa região. E lá na minha região, as igrejas bem documentadas foram igrejas pastoreadas pelo reverendo Silas Inácio Ramos e Ricardo Taylor, que eles guardavam religiosamente todos os documentos, todos os relatórios, todas as decisões em casa. Quando eu entrevistei a filha do Ricardo Taylor, ela me contou tudo em detalhes. Eu perguntei: como que você sabe? Eu tenho todos os documentos do meu pai. Mas para um outro pastor aqui da região que eu procurei, o filho disse: quem sabe disso é minha irmã. Aí eu fui conversar com a irmã: quem sabe disso é meu irmão. Nem o irmão e nem a irmã quis falar a respeito do trabalho do pai. E aí a gente não consegue contar a história da igreja dessa maneira, né? Mas essa foto aqui, ela mostra algumas pessoas importantes. Aquele da setinha, ali, é o Robert Kamenisch. O filho dele é que me deu todos os documentos que eu precisava. À frente dele está o reverendo Jaime Woodson, que foi o pastor que resolveu trazer evangelistas para Goiás. E foi o fundador do IBEL em 1926. Depois o IBEL passou a ser Eduardo Lane, porque o Eduardo Lane, o filho, organizou tudo e deu o formato que o IBEL tem hoje. Mas o fundador foi Jaime Woodson. Aquele lá atrás, em pé, que está o amarelinho quase aparecendo, o último lá, mais alto de todos, é o David Williamson. Foi pastor e o organizador da primeira igreja de Goiânia. Ele era um homem grande, alto, forte. Era chamado de Big Boy. Ele era chamado de Big Boy porque antes de vir para o Brasil como missionário, ele era jogador de futebol americano. Aquele de pegar a bola debaixo do braço e sair derrubando todo mundo. E o time dele nos Estados Unidos chamava Meias Azuis, Blue Stocking. Aí ele foi para a universidade, jogava no time de futebol americano e lá ele recebeu o chamado e veio para o Brasil. No Brasil, ele plantou mais de 50 igrejas. Faleceu em 1976 e ele era conhecido como pastor caçador. Ele pegava uma espingarda, colocava no ombro e saía a pé pelos campos de Goiás com um evangelista, 3 cachorros perdigueiros, procurando perdizes no campo enquanto ele ia celebrar a ceia nas congregações. Em 1949, alguém escreveu no histórico da igreja de Rubiataba:
À medida em que os membros aumentavam nas igrejas, as codornizes diminuíam nos campos. E o Robert Camenzind mandou uma foto dele, com a espingarda no ombro, e um varal de perdizes de pendurados secando, e os cachorros perdigueiros sentados em frente. Foi essa frase que me despertou o interesse para estudar a história da igreja. À medida em que os membros aumentavam na igreja, as codornizes diminuíam nos campos. Aqui um pouquinho mais para o lado de cá, agachado, Ricard Taylor. Ricard Taylor, todas as igrejas que ele trabalhou em Goiás se tornaram sede da missão, porque o trabalho dele era organizar as igrejas por onde ele ia. Então, onde ele se estabelecia, o campo se desdobrava. Era só ele ser enviado para um campo, o campo se dobrava. Foi um dos maiores organizadores da igreja e um dos melhores documentaristas que a IPB teve aqui na região. E por último, em pé, lá na pontinha de óculos escuro, está um rapaz que era o piloto do avião da Missão Oeste. O nome dele é Abraham Berberian, seu Eibe. Seu Eibe é muito conhecido ali na região de Goiânia, ele foi dono de uma empresa de táxi aéreo, e ele era menino em Goiânia, e ele ia lá para o setor aeroporto ver os aviões subir e descer. Aí ele viu os mecânicos trabalhando nos aviões, ele ficava assuntando. Posso ajudar? Eu te dou a chave de fenda, eu te dou a chave de grifo. O senhor me ensina? E aí ele aprendeu a consertar aviões, vendo os outros fazerem. E aprendeu a pilotar. Então a Missão Oeste o contratou para ser o piloto reserva. Era um menino, não tinha nem 20 anos direito. Aí um dia um missionário precisou ir com urgência num lugar, não tinha piloto, tem esse moço aí. Os caras olhavam para ele assim, esse menino aí, não tem outro, vai esse mesmo. Aí ele levou, voltou, aí o piloto disse, o missionário disse, eu não quero outro piloto a não ser esse aí. Ele passou a ser piloto da missão. Então a missão viu para ele o talento dele e disse assim, você não quer fazer um curso nos Estados Unidos? A missão pagou o curso de mecânica de avião para o seu Eibe nos Estados Unidos. Ele ficou 3 anos lá estudando. Voltou para o Brasil e se tornou um dos maiores mecânicos de avião do mundo. As pessoas traziam avião da Europa, dos Estados Unidos, para ele consertar aqui em Goiânia. E quando ele faleceu, em 2014, uma revista internacional sobre piloto e aviões publicou um artigo de 4 páginas contando a história do seu Eibe. Trabalhava com a missão aqui no nosso estado. Fruto do trabalho da missão. Né? E sentado embaixo, a Elizabeth Taylor, e do lado dela, a Martha Little. Quem anda pelo interior de Goiás, conversa com irmãos aí de 50, 60 anos, vão lembrar carinhosamente da Martha Little. Ela veio para o Brasil em 1948 para ser coordenadora das escolas da missão. Olha, pastor, o senhor disse que a missão não fundava escola, a Missão Oeste. Não fundava. Mas aí eles começaram a perceber como que as igrejas vão crescer com pessoas analfabetas sendo eleitos presbíteros. Então, vamos fazer o que Simonton fazia. Colocar uma escola ao lado de cada igreja para formar os próximos presbíteros das nossas igrejas. Para que eles saibam pelo menos ler e escrever. E a missão que não queria fundar nenhuma escola, passou a ter 35. Mais de 2.000 alunos. E todas as escolas da missão eram referência na cidade onde tinha. E a Martha Little era coordenadora das escolas todas de Goiás, da Missão Oeste do Brasil. Fez um trabalho fenomenal. Semana passada faleceu o reverendo Gessi Soares de Macedo, um dos revisores da Casa Editora Presbiteriana. O reverendo Gessi foi meu professor de ética no seminário. O reverendo Gessi, ele tinha sofrido de poliomielite quando era criança. Ele não andava. Martha Little, quando foi evangelizá-lo, pagou uma cirurgia, pagou do salário dela, uma cirurgia para correção da perna dele, para ele voltar a andar. Ele andava mancando, mas andava. Vendo os relatórios da Martha Little, que eu tive acesso, eu encontrei uma foto dele, no dia da cirurgia na perna, lendo o Novo Testamento, no momento em que ele entregou a vida para Jesus.
Marta Little ficou conhecida pela sua bondade. Ela pegou a herança dela e investiu na cirurgia de lábio leporino por Goiás. Era muito comum lábio leporino aqui na nossa região, aquele problema da fissura nos lábios. Ela pagou a correção para centenas de crianças. E quando ela foi embora em 1983, ela mandou fazer baús de carvalho para levar a sua mudança para os Estados Unidos. Quando chegou lá na cidade dela, Carnesville, pertinho de Atlanta, ela pegou esses baús de carvalho, mandou lapidá-los em formatos de símbolos cristãos e, com isso, construiu a nova porta da Igreja Presbiteriana de Carnesville. Então, se algum dia você for fazer turismo presbiteriano em Carnesville, nos Estados Unidos, vai lá conhecer as portas da Igreja Presbiteriana com madeira de Goiás. Tá certo? Andando um pouquinho mais, deixa eu mostrar algumas fotos ali interessantes para vocês. Essa é uma foto de Goiânia em 1940. A planta de Goiânia em 1933. Venha para Goiás, venha ficar rico em Goiás. Era a propaganda da planta de Goiânia. Essa região de baixo aqui é o que hoje é parte da Vila Nova, o bairro onde eu sou pastor lá em Goiânia. Pode pôr o próximo. Essa é a primeira igreja de Goiânia, a primeira foto dela em 1935, a foto de 1959, que está no livro do centenário da IPB, e a fachada atual, essa foto foi eu que tirei quando fui pastor lá. Olhando para Goiânia antes de existir presbiterianismo, pode pôr a próxima. Aqui é uma foto do centro de Goiânia, tirado de cima do Palácio da Esmeralda, recém-construído, 1940. Quase não tinha nada lá. Olhando para cá, em cima, é a Vila Operária, em 1938. Essa é considerada a foto mais antiga de Goiânia, 1938. Onde fica a segunda igreja de Goiânia hoje. Era isso aí que existia lá em 1938. E embaixo, nós temos o barranco do córrego Botafogo. A igreja de Vila Nova fica a uns 500 metros, ou menos do que isso, um pouco para cima. A Vila Nova era isso aqui, em 1940. E foi nessa época que as igrejas foram plantadas lá. A Vila Nova foi plantada em 46, num contexto semelhante àquele ali. Próxima foto, Anápolis. Nós temos o prédio da Rádio Imprensa, que quando ele foi construído era o prédio mais alto de Goiás. Goiás não tinha nenhum prédio com mais de 4 andares. O da Rádio Imprensa, que na época era a Escola de Enfermagem Florence Nightingale, a segunda melhor do Brasil, e uma das três melhores do Brasil, e junto com a Escola de Enfermagem de Rio Verde, as 2 melhores de Goiás. A Nightingale em Anápolis e a de Rio Verde, aqui em Rio Verde. E ali o James Funston e a sua esposa, não tem o que falar do James Funston. A maior personalidade protestante de Goiás foi James Funston. Tudo que ele fez bem feito. Tudo que ele fez para Deus. E tudo que ele fez está lá em Anápolis até hoje. Com continuidade. Qualquer biografia que a gente faz do James Funston é menos do que ele merece em termos de protestantismo na nossa região. A próxima foto, um mapa do campo da Missão Oeste, o campo inteiro da Missão Oeste, e um pouco para frente, algumas igrejas que eles deixaram lá na minha região. Pode passar a próxima. Essa é a igreja de Ceres. Não sei se vocês já foram lá. Na minha opinião, é o templo mais bonito do nosso estado. A estrutura de dentro, como eles construíram por dentro, é muito interessante. Foi inaugurada em 1956. Essa é uma foto de 1960, a próxima. Não dá para você ver direito, aquele círculo amarelo ali é o templo da primeira igreja presbiteriana de Uruaçu em 1960. Não tinha nem casa ao redor praticamente. Lá em Uruaçu foram construídas 2 igrejas de uma só vez. E os americanos disseram, nós não sabíamos para que lado a cidade ia crescer, então nós construímos um numa ponta e o outro na outra ponta. A primeira igreja e a segunda igreja.
Eu fui pastor da segunda igreja em 1992, nessa cidade. A próxima foto é de Rialma. Lá atrás o templo católico, aqui embaixo o templo da igreja presbiteriana de Rialma, que é uma miniatura do templo da igreja de Séries. Seguiu mais ou menos o mesmo padrão, mas numa escala bem menor. Foi um dos templos construídos com a oferta de 64. E o testemunho foi que os membros da igreja disseram: nós jamais acreditávamos que teríamos um templo tão bonito. 1960, 66 mais ou menos, essa foto. E a próxima, ela é antológica. Esse é o templo da igreja de Formoso. Não tinha nem cidade. Era a maior construção da cidade, o templo da igreja de Formoso. Você vai lá, o templo está lá, parece pequeno, mas naquela época era a maior construção da cidade. Não tinha nem estrada direita para passar lá. E os americanos já tinham passado por lá. A próxima foto é o templo de Porangatu. Esse templo ele era grande, era bonito, foi demolido e construído um dobro do tamanho no lugar. A seguir, então, vem uma lista das igrejas que eu pesquisei. A primeira igreja a ser organizada em Goiás foi a primeira de Rio Verde, a segunda, Jataí, a terceira, a primeira de Goiânia, a quarta, a de Santa Helena, depois Séries, depois Palestina, depois Anápolis, depois Mineiros, depois Iporá, Piracanjuba, segunda de Goiânia, Formosa, Campinas de Goiânia, Paranaiguara, Pioneira de Anápolis, São Miguel do Araguaia, a 17ª, a Vila Nova, que eu sou pastor hoje, a 18ª, Nova Glória, depois a Central de Goianésia, Porangatu, na próxima página, 4ª de Anápolis, Formoso, Crixás, 2ª de Rio Verde, foi a 24ª igreja organizada no nosso estado. Está por ordem de organização, não por ordem de fundação. Quando eu mostrei essa lista pela primeira vez na internet, a reverendo Denivaldo me ligou. Reverendo, muito obrigado, porque agora está comprovado que a minha igreja é a mais antiga de Goiás. Né? Coisas do reverendo Denivaldo, né? Vocês sabem melhor do que eu como é que ele é. Então, quase que eu recebi um convite para pregar lá, mas não deu, não saiu. Né? E a terceira faixa, então eu coloquei aqui as 70 primeiras igrejas organizadas em Goiás e coloquei em amarelo as que são aqui da região do Sudoeste. Depois eu falo no meu livro sobre os concílios, vou falar sobre isso para vocês aqui. Pode passar? A próxima? Então, algumas instituições, o ABE, que não existe mais, o APC, que hoje é da igreja de Séries, o Samuel Gran, o IP. O IP é a escola da primeira igreja de Goiânia, foi fundada em 1951. A igreja pediu verba para a missão para fundar o IP e a missão disse não. Nós queremos juntar dinheiro para colocar um pastor em Anápolis. E aí o reverendo Wilson de Castro Ferreira chegou no conselho da Igreja Central de Goiânia e disse: olha, a missão disse não, mas nós vamos fazer. E nasceu o IP. A decisão de fazer o IP foi a declaração de maioridade da primeira igreja de Goiânia, que se tornou uma referência doutrinária de estabilidade na nossa região. Lá em Goiânia, a gente conhece as igrejas que seguem a primeira igreja e as que detestam a primeira igreja. As igrejas que querem ser diferentes da primeira igreja. Então ela virou um padrão para aqueles que querem andar na teologia reformada, que é a teologia da primeira igreja, e para aqueles que querem pensar diferente. Então, ou a gente segue a primeira igreja ou a gente briga com ela. Lá em Goiânia é mais ou menos assim. E tem sido uma bênção o trabalho da primeira igreja lá. Uma fotografia do Hospital Gordon e uma fotografia do IP em construção em 1974. Aí, então, eu trago biografias. Já estou terminando. Pode pôr a próxima. Eu falo sobre o Dr. Gordon, quando eu falo do hospital, eu trago uma biografia do reverendo Roberto Ludovic, uma biografia... Eu não consegui fazer uma biografia do missionário Ashnum Seli, fundador da igreja de Jataí. Não acha material sobre ele, infelizmente.
Mas o reverendo Alderi publicou a biografia dele no livro dele e eu achei que ia ser redundante eu copiar aquilo lá para o meu, né? Então não precisava ter. Então eu coloco uma biografia do Valdemar Rose, a próxima. Agora a IPB conhece Valdemar Rose, eu fiz uma longa biografia dele. Pesquisei o máximo que eu pude a respeito desse obreiro. O David Williamson, o Jamie Woodson. Quando eu fui escrever sobre o Woodson, eu liguei para o reverendo Alderi em São Paulo e disse: o que o senhor tem sobre ele? Não tem quase nada. Então eu vou mandar para o senhor o que eu tenho. Aí eu mandei para ele o que eu tinha, ele perguntou: onde você achou tudo isso? E aí a gente trocou figurinha a respeito da biografia dele. No próximo livro do reverendo Alderi, vai sair uma biografia do Robert Woodson, mais detalhada das pesquisas que ele tem feito. A próxima, a Martha Little, quando chegou no Brasil, em 1948, uma foto da década de 60, eu ia colocar uma de 1983, dela bem velhinha, mas eu não quis colocar, não. E aqui o Ethelbert Gartrell e a dona Sandy. A dona Sandy tinha uma característica. Ela era amiga pessoal da esposa do Billy Graham. Eram amiguinhas assim de tomar café. E veio para o Brasil ser missionária aqui. E aqui no Brasil, o ministério dos Gartrell foi conhecido não por ficar bajulando os pregadores famosos. Foi conhecido por ajudar quem está no começo. Então, vários obreiros, pastores, missionários foram formados por eles. Lá em Goiânia tem o Instituto Gartrell de Saúde Mental. A fundadora do Instituto Gartrell foi sustentada pela dona Sandy e o Ethelbert Gartrell quando ela fez IBEL, há muitos anos atrás. Ela fez psicologia, cresceu, se desenvolveu e criou esse instituto lá em Goiânia, juntamente com alguns médicos. E aí o meu livro é de 1884 a 1980 e as pessoas me perguntam: por que você não veio até 2022? Por duas razões simples. Eu passei a estudar a história da igreja para tentar me entender dentro da história. Quem que é o Hélio de Oliveira Silva dentro da história da IPB? Então eu estudo história para me entender dentro da história. E aí eu estava escrevendo o livro e a igreja de número 40 a ser organizada foi a igreja presbiteriana Ebenezer, de Anápolis, que foi a igreja que me enviou para o seminário. Então eu falei: eu vou até ela. Porque daí para frente é a minha história. Eu fui até 1980 por causa da igreja de Anápolis. Coloquei Uruana e Niquelândia por causa da história estratégica que as duas têm no desenvolvimento do presbiterianismo na nossa região. Bom, a pergunta é a seguinte: você vai encarar? Se você quiser conhecer mais da história da IPB, da nossa região,